Gente, seja muito bem-vindo. Quem fala aqui é o CJ e é um prazer, uma honra tê-los aqui no canal. Por favor, fica à vontade, chega mais, pode sentar e vamos aprender e crescer junto e vamos pensar. Gente, queria compartilhar um pouco com vocês nesse vídeo P de prazer ou P de propósito. Qual P que nós estamos buscando? Gente, primeira coisa, eu vejo como Deus ele é maravilhoso, onde ele consegue nos proporcionar os dois. Pensa na alimentação. Como que uma planta produz energia? Fotossíntese é a forma que ela produz energia. Como que o ser humano produz energia? Através da alimentação. Então a nossa energia vem através dos alimentos. A gente se alimenta, nosso organismo absorve ali os nutrientes, a energia do alimento e vem para o nosso corpo. A gente consegue ter força para fazer as atividades do dia a dia. Ok? Então esse é um propósito da alimentação. Fornecer energia e nutrientes para o nosso organismo. Tá aí o propósito. E olha como Deus é bom. Além disso, Ele nos deu uma língua com a capacidade de sentir o sabor. Você consegue degustar. Então, além de você cumprir o propósito de fornecer energia para o seu organismo, na alimentação, Deus lhe proporcionou a capacidade de desfrutar e sentir o prazer. Então, você come, você sente o sabor. Isso é bênção de Deus. Então olha que bênção, Deus é o Deus que proporciona o prazer, né? Alegria, né? E também o propósito. Porém, o que eu vejo aqui? O prazer precisa seguir o propósito. E o propósito nunca pode ser em si só ter o prazer. Pensa comigo, Jesus, na sua época, ele veio e falou: vocês ouviram isso aqui, vocês ouviram olho por olho, dente por dente. Aquela crença era comum pro povo daquela época. E Jesus falou assim: epa, mas não, no meu reino não vai ser assim. Ame aquele que lhe faz mal. Ore pelos seus inimigos. Olha que loucura, Jesus ele veio quebrando um paradigma. E assim também, a gente precisa quebrar alguns paradigmas na nossa sociedade hoje em dia. Existem certas crenças que a gente tem como super comum, super saudável, super aceitável, mas não é bem assim. Uma crença que eu vejo que está muito disseminada no nosso meio, sabe? Essa cultura hedonista, esse culto ao prazer, onde o importante é ser feliz. Não, o que importa é ser feliz. Você tá bem? Você se sente bem? Então tá tudo ok. Porque o objetivo é a sua sensação de prazer. Tá se sentindo bem? Então tá ok. Epa, calma! Isso não tem nada a ver com o evangelho, isso não tem nada a ver com o cristianismo, com o reino de Deus. Deus sim tem prazer, mas o prazer, ele vai seguir o propósito. Então, primeiro o propósito e o prazer, ele segue o propósito. Como assim? Se você se alimenta só pensando no prazer, sinto lhe informar que seus anos de vida devem ser encurtados com isso. Sabe por quê? Porque você está prejudicando o seu próprio corpo, comendo só aquilo que eu gosto. Seu organismo vai não aguentar isso. Mas se você se alimenta pensando naquilo que o seu organismo precisa, eu preciso de tais e tais nutrientes, e você se alimenta pensando no propósito de suprir esses nutrientes, você vai aprender a ter prazer nessa comida. Então olha só, primeiro o propósito, depois o prazer. Infelizmente, a nossa sociedade, nossa cultura tá o quê? Invertendo. Primeiro o prazer, aí depois o propósito. Lembra aquelas primeiras responsabilidades? Eu não tô afim. Imagine quem trabalhar, hoje não tô afim de trabalhar. Ei, responsabilidade, propósito. Faça mesmo sem estar afim. Mas eu não quero. Tem coisas na vida que vai além do nosso querer. Eu não estou sentindo. Vai além do nosso sentido, nossa vontade, nosso prazer. Lembra do princípio, do padrão que Jesus nos ensinou? Ele chegou para o Pai, orou e falou: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Porém, seja feita a sua vontade e não a minha. Olha só, olha o padrão aqui que Jesus colocou. A vontade dele, o prazer dele, os desejos dele está em segundo plano. Primeiro veio o propósito, primeiro veio a vontade do Senhor. E quando a gente coloca a vontade de Deus, o propósito em primeiro lugar, e o prazer, ele acompanha. Mas quando eu coloco o prazer em primeiro lugar, a gente perde o propósito e falha. Então, vamos lá, vamos parar desse culto ao prazer, dessa cultura hedonista, onde o ápice da vida é você estar feliz. Posso falar uma verdade aqui? Isso é mais importante do que a nossa própria alegria e felicidade. E quando nós entendemos isso e vivemos por um propósito maior, a gente vai desfrutar de uma verdadeira alegria. Então, como exemplo, na alimentação, que você não pode se alimentar só pensando no prazer, mas no propósito, assim é na vida. Tá? Então, eu percebi isso. E pensa comigo, como está a sua vida hoje? Você está vivendo só pelo prazer ou está vivendo pelo propósito? Você está tendo prazer em viver pelo propósito ou seu propósito é apenas ter prazer? O que você acha sobre tudo isso? Faz sentido? Sidney, loucura, pirou total. Compartilhe um pouco do que você acha e sinta-se à vontade. Eu amo seu feedback.